Olá! Sejam bem-vindos! Estamos aqui para mais uma lição de Escola Sabatina, começando um novo trimestre, o último desse ano de 2020. O título geral do tema que vamos estudar nesse trimestre é justamente sobre sacudidura e salvação. E vamos abrir aqui no prefácio para vermos o que temos de introdução desse tema. O prefácio, então, tem aqui alguns textos inspirados de Ellen White que nos iluminam em relação a esse tema e nos vão dar a nota tônica para esse trimestre. Então vamos ver o que o Espírito de Profecia tem declarado para nós. Foi-me mostrada a recompensa dos santos, a herança imortal. Vi também o quanto o povo de Deus tem sofrido por causa da verdade e que consideram o céu muito fácil de alcançar. Reconhecem que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que lhes será revelada. O povo de Deus, nesses últimos dias, será provado. Em breve ocorrerá a prova final, e então receberão o dom da vida eterna. Hoje é o dia da vossa incumbência, o dia de vossa responsabilidade e oportunidade. Breve chegará o dia de vossa prestação de contas. Assumi o vosso trabalho com oração fervorosa e fiel esforço. Ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Que Cristo ache em vós sua mão auxiliadora a fim de executar os seus propósitos. Então, no último parágrafo ainda nos traz o seguinte texto: agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Então, já nesses textos, nós encontramos textos pesados falando desse remanescente, desse restinho apenas que será fiel nos últimos dias, né? E vai ser difícil por conta disso. O ânimo será através da fraqueza, das dificuldades, né? E aqui no primeiro parágrafo, no entanto, falou da recompensa, que olhando em perspectiva, tudo que eles sofreram pela verdade, eles vão considerar como tendo sido muito fácil alcançar o céu. E na nota do meio também destaca esse papel, né, de até mesmo de educação dos filhos, de mostrar que o batismo do Espírito Santo, a unção do alto, é algo que deve ser buscado diariamente e que Cristo ache em nós o que é uma mão auxiliadora para que os propósitos dele ocorram. Sim, então nós vemos aí o Espírito de Profecia estando de acordo com o que nós temos falado todo o tempo, que é um povo pequeno, que não é muita gente, que é um caminho estreito e que é um pouquinho de pessoas que vão estar ali nesse momento. Então nós vemos muitas pessoas indagando, mas a igreja de vocês não cresce, não vai aumentar. Então aqui o Espírito de Profecia mesmo está nos esclarecendo que sim, são poucos mesmo, são poucas essas pessoas que vão passar pela sacudidura, né, e sair vitoriosos. Vamos à lição de número 1, então, abrindo esse trimestre com a primeira lição, que nos fala sobre a sacudidura atual e futura. O verso áureo:
porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão do crivo, sem que caia na terra um só grão. Então esse texto de Amós 9:9 é um texto clássico quando vai se falar sobre sacudidura, sobre peneiramento. Assim como nós temos em relação ao derramamento do Espírito Santo, né? Esse poder sem medida que será comunicado nos últimos dias e foi já uma vez comunicado também para os apóstolos, né? Nós encontramos aquelas figuras das chuvas, né? Nas suas duas fases, a chuva temporã e a chuva tardia, serôdia. Então nós encontramos aqui também uma ilustração para falar de algo espiritual. Então, trazendo uma profecia para Israel, que nós podemos trazer para os nossos dias também, fala que Deus tenciona sacudir o quê? A casa de Israel. E diz que assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Não vai ser nesse processo de sacudidura que Deus que efetua, Ele que está no controle, vamos assim dizer, né? Apesar disso tudo, Ele garante que nenhum grão vai se perder por conta disso, né? E em relação a isso, eu gostaria de me delongar um pouco mais, né? Que nos tempos bíblicos nós vemos como que ocorria tudo isso, né? E as pessoas colhiam então aqueles feixes de trigo e eles eram colocados então num terreiro de rocha plana ou terra compactada. Essa eira, esse terreiro, era um local que ficava aquela colheita, aqueles feixes de trigo, que posteriormente iriam passar por todo um processo para se chegar ao que? Na versão final, o grão, que é o objetivo final. Então, poderia-se usar vários mecanismos, até mesmo animais, né, para fazer a separação da palha, de tudo mais, mas por fim ainda ficaria os grãos misturados com algumas pedras, algumas sujeiras, que precisariam ser trazidas aonde? Diante de uma peneira, né, para fazer esse refinamento maior, para realmente não ficar nenhuma sujeira. Então, nesse processo de peneiramento que a gente comenta, né, se começava a movimentar de forma lenta, com pouca intensidade, mas com regularidade. Às vezes até mesmo se assoprava para ajudar a expulsar alguma palha, alguma sujeira, né? E por fim, então, mais adiante poderia se agitar com mais intensidade, mais de forma brusca. E tudo isso, claro, dependia o quê? Da destreza de quem tivesse no controle disso, né? Para agitar de modo que no agito não caísse em terra nenhum grão. E isso é interessante nós pensarmos em relação a tudo isso, porque de fato também, tal como o título da lição nos traz, existe uma sacudidura, de certo modo, já atual em nossos dias, que já havia desde os dias de Ellen White, na realidade, não só agora, mas também há uma sacudidura reservada para o futuro. Essa que vai ser o quê? A final, a última. Então, nesse sentido, nós podemos ver que sacudidura, assim como lá naquela ilustração daquele peneirador, nós encontramos então um processo, não é um ato isolado, mas um processo que vai crescendo em intensidade, às vezes dá alguma pausa nisso, parece que acabou a sacudidura, de repente volta a agitar, mas uma certeza nós temos, progressivamente aumenta a força disso. E por fim chegará ao quê? Naquele estágio final que na peneira ficou só o quê? O grão verdadeiro. O grão, só ele, né? Então, dá para a gente já abrir um pouco a mente, explorando um pouco mais essa ilustração, né? Sim, muito importante, então, essa alegoria que nos é feita para que nós possamos entender
que a igreja verdadeira, ela há de passar por provas. Isso é o esperado, é o necessário. E só o grão verdadeiro que vai continuar quando se acirrar esse peneiramento, né? Quando ele aumentar a sua intensidade. Vamos então à pergunta de número 1, que nos diz o seguinte: que multidão revelada em visão profética haverá no fim da história terrestre? Temos aqui uma nota do Primeiros Escritos, página 36 e 37, já do ano de 1849, bem no início, onde ela, em visão profética, vê um resultado final. Via que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que esses clamassem dia e noite por livramento. Esse foi o tempo da angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram, sua face iluminou com a glória de Deus. Foi mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda e a ensinamos com ardor. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes. Viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e lambeado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. É um quadro terrível, né? Que nós vemos uma classe que estará entre os perdidos nos últimos dias. E a gente deve imaginar aqui, fazia 5 anos do grande desapontamento, quando Ellen White recebe essa visão. De modo geral, quando se falava de adventistas infiéis, adventistas nominais, né, que são só de nome, se falava o quê? Daqueles que não tinham aceitado o sábado, aqueles que não avançaram nessa verdade. Mas Ellen White agora aplica uma classe de adventistas professos que já tinham o quê? Aceito o sábado. E no entanto aqui diz o quê? Que tinham abandonado. Então essa classe tinha bebido de águas profundas, fala que a situação deles é bem grave. Sim. Importante que diz que havia bebido de águas profundas, mas tinha enlameado o resto com os pés. Então essa classe nós lemos e achamos que ela está muito distante de nós, mas não, nós temos que olhar para que não venhamos cair nessa classe, né? Porque essa classe não é de ímpios, essa classe é de pessoas que conheceram da verdade, profundamente conheceram a verdade e abandonaram. Então, que nós possamos estar olhando para que não venhamos a ser nós essa classe. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta, então. Já existe uma sacudidura atual que nos conduzirá para a prova final? Sim, né? Sabemos que de fato é isso que nós vamos ver ao decorrer desse estudo. Que pessoas serão enjoeiradas, isto é, serão sacudidas para fora da peneira? Justamente nós vimos que, usando daquela ilustração, o que sai para fora não é o grão, mas sim a palha, a sujeira, tudo é que não fica então na peneira. Aqueles que permanecem na peneira são os que permanecem na verdade? De fato, sabemos que sim. Vamos ver então a leitura.
Então, primeiramente, eu gostaria de ler o texto que está em 2 Timóteo 4,4, que diz: E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, que coisa terrível, né? Alguém que já conheceu a verdade, desviar o ouvido daquilo que é correto e voltar às fábulas, aquilo que é mentira, aquilo que não existe, né? No Primeiros Escritos, página 50, nos diz: começou a forte sacudidura, shaking, e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joeirados. Aqui, então, está explicando como está no original do inglês. Então, aqui em sacudidura, ele está explicando que está escrito shaking, né? Que é exatamente isso, né? E o serão joeirados é shaking out, então serão sacudidos para fora. É isso que está explicando dessas pessoas, né? Então, aqui está dizendo que as pessoas que serão joeiradas para fora serão aquelas que não estão dispostas a sacrificar-se por Deus, né? E não estão dispostas a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade. Então, diante disso, a gente pode trazer aqui essas perguntas, né, que foram deixadas para nós para reflexão. A peneira, então, nesse caso, representa a verdade ou uma igreja? A verdade. Então, o texto, primeiro escrito, vem confirmando isso para a gente, né? Por ter saído da igreja judaica, Jesus era palha? De forma alguma, né? Então, justamente serve para a gente mexer com a cabeça, né? Então, prova que a peneira era mesmo a verdade, né? Porque nós sabemos que Jesus, de forma alguma, era palha, mas ele já era inviável ele continuar lá dentro da igreja, né? Ele teve que sair e formar uma nova igreja, né? Que não formou bem uma igreja, mas teve que sair com a verdade. Então, essa peneira era a verdade, não a igreja. Se fosse a igreja, ele deveria ter ficado lá dentro. Então, me permita alongar um pouco mais esse comentário, porque já nessa segunda pergunta, nós vemos um rumo diferente desse estudo de sacudidura, de peneiramento, diferente do que se vê por aí quando uma igreja decide estudar esse assunto. Esse assunto sempre é trazido à tona para se defender uma denominação. Infelizmente é assim. Nós vemos sempre aquela, de certo modo, até querendo colocar medo nas pessoas, dizendo assim: olha, se você sair é porque você é palha. Cuidado, não saia da igreja. Colocando então essa noção de que a peneira seria a igreja, de modo algum. Nós encontramos já aqui evidências suficientes para deixar claro que a peneira é a verdade. E mais adiante nós vamos ver onde entra a igreja nessa história, mais ao final do assunto, né? Então, seguimos, vamos à pergunta 3. Que reflexões devemos fazer em relação à nossa influência? O que Deus tenciona ao peneirar seu povo? O que ocorre com a igreja que sanciona o mal pela conivência? Então, antes de você responder, eu gostaria de ler aqui Salmos, que nos diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Texto bem pesado que vem em harmonia com o que a nota diz. As pessoas que nos circundam precisam ser despertas e salvas, ou perecerão. Não temos nem um minuto a perder. Todos exercemos uma influência que fala em favor da verdade ou contra ela.
Desejo levar comigo as inconfundíveis evidências de que sou uma discípula de Cristo. Queremos algo além da religião do sábado. Necessitamos dos princípios vivos e de sentir diariamente nossa responsabilidade individual. Isso é evitado por muitos e seu resultado é descuido, indiferença, falta de vigilância e espiritualidade. Onde está a espiritualidade da igreja? Somos homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo? Minha oração é: purifica a tua igreja, ó Deus. Nossos inimigos podem triunfar, podem falar palavras amargas e sua língua forjar calúnia, engano e falsidade. Contudo, não seremos abalados. Sabemos em quem temos crido, não temos corrido em vão nem trabalhado inutilmente. Aproxima-se um dia de ajuste de contas, em que todos serão julgados segundo o que houverem feito no corpo. É verdade que o mundo é tenebroso, a oposição pode tornar-se forte, o nécio e o escarnecedor podem tornar-se ousados em sua iniquidade. Entretanto, nada disso nos moverá o ânimo, mas nos apoiaremos no braço do Todo-Poderoso em busca de forças. Então nós encontramos aqui já nesta nota, até essa parte que eu li, recomendações importantes em relação à nossa influência, sobre a oposição que enfrentamos muitas vezes, e diante disso tudo, a mensageira nos fala para termos bom ânimo e enfrentarmos as situações, né? Vamos ver o final então, que nós temos no terceiro parágrafo, pode ler. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Têm surgido pessoas corrompidas que não poderiam viver com o povo de Deus. Elas desprezaram a reprovação e não gostavam de ser corrigidas. Tiveram oportunidade de reconhecer que sua conduta era injusta. Tiveram tempo para arrepender-se de seus erros, mas o eu lhes era muito caro para morrer. Elas o acariciaram e fortaleceram, e se separaram do fiel povo de Deus, a quem ele está purificando para si mesmo. Todos temos razão para agradecer a Deus por ter ele aberto um caminho para salvar a igreja. A ira de Deus cairá sobre nós, se esses corruptos pretensiosos permanecerem em nosso meio. Então, o que Deus tenciona ao peneirar seu povo? Uma igreja pura e santa, né? É o que Deus deseja. E aí o que ocorre se a igreja sanciona o mal por conveniência, por conivência? Então fala que a ira de Deus cairá sobre nós. Então nós vemos aqui até um relato, né, onde ela fala daqueles, né, que acariciam, fortalecem o próprio eu e não estão dispostos a se humilhar. E esses então vão adiante sem reconhecer o mal, não aceitam nenhuma reprovação, nenhuma correção. E aí Ellen White diz, tem surgido pessoas desse tipo na igreja. E ela louva a Deus, que Deus muitas vezes que abre caminho para se resolver uma situação como essa. Sim. Passamos à pergunta de número 4, que nos diz: que revelação nos é dada em relação aos sinceros que foram enganados? O que não devemos pedir a Deus? Em Provérbios 3:32 diz assim: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Então, aqui está mostrando que Deus quer que seu povo seja sincero, né? Que ele tem intimidade com as pessoas sinceras, mas com o perverso não dá para ser da mesma forma. Então, aqui na continuação ainda dos Testemunhos para a Igreja, volume 1, já na página 100, Ellen White diz o seguinte:
Cada pessoa sincera que for enganada por esses descontentes receberá a verdadeira luz a respeito deles. Cada anjo do céu há de visitá-la e iluminar sua mente. Nada temos a temer a esse respeito. Quanto mais próximos do juízo, todos manifestarão seu verdadeiro caráter e se tornará claro a que partido pertencem. O peneiramento está em curso. Não venhamos a dizer: detém tua mão, ó Deus. A igreja precisa ser purificada e isso acontecerá. Deus reina, que seu povo o louve. Não tenho sequer o mais leve pensamento de esmorecer. Tenciono ser justo e agir justamente. O juízo está para ser iniciado e os livros abertos. Seremos julgados de acordo com nossas obras. Todas as falsidades que possam lançar contra mim não me fazem qualquer mal nem bem, a não ser levar-me mais perto de meu Redentor. Então, que maravilhosa promessa, né? Em relação aos sinceros, vão ser alcançados sim por Deus. No tempo certo vai ter esclarecimento se eles estiverem em erro, né? E o que não devemos pedir a Deus? Diz aqui que o peneiramento já está em curso e nós não podemos falar: pare, Deus, não continue com isso. Devemos confiar que Ele está dirigindo ainda para o bem individual nosso e coletivo da igreja, né? Sim. Vamos mais então agora para a quinta pergunta. O ministério deveria também ser joeirado? E como deve ser nosso testemunho nesses últimos dias? Então, em Malaquias 2, 1 a 2, diz assim: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Então aqui no texto já está explicando, né, que sim, se for necessário, né, tem que haver sim um joeiramento, um peneiramento no ministério. E como deve ser o nosso testemunho nesses últimos dias? Então vamos ler o que a nota, o testemunho tem para nos dizer. Segundo o que Deus me mostrou, é preciso haver entre os pastores uma sacudidura, scourging, a fim de serem eliminados os negligentes, preguiçosos e comodistas, e permanecer um grupo fiel, puro e abnegado, que não busque seu bem-estar pessoal, mas administre fielmente na palavra e na doutrina, dispondo-se a sofrer e suportar todas as coisas por amor de Cristo e salvar aqueles por quem ele morreu. Sintam esses servos o ai que sobre eles pesa se não pregarem o evangelho. Isto será o bastante, mas nem todos o sentem. Neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto do que de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles, e aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Então você leu aí a palavra em inglês, que não seria exatamente sacudidura, né? No primeiro texto, uma referência a um castigo disciplinar físico, um açoite, algo do gênero. Então a irmã Age, para falar do ministério, ela usou até uma palavra, digamos, mais forte, né? Mais vigorosa, para se referir a esse trabalho de eliminar então os displicentes, os comodistas aí, né? Que não merecem estar nessa condição, né? De fato.
E como deve ser o nosso testemunho nesses últimos dias? Então aqui diz que os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto do que o de João Batista. Então nos pesa, né, uma alta responsabilidade. Dar um testemunho mais direto do que o de João Batista não é coisa fácil, né, para nós fazermos. E está a nosso encargo isso. Podemos entender essa expressão também no sentido da exatidão, né, que será dada essa mensagem. Diz que nos lábios de João Batista não vacilava a verdade, né? Ele não contemporizava para, de repente, se adequar a algum agrado, para agradar alguma autoridade ou coisa do gênero, mas não vacilava a verdade nos seus lábios. Ele falava prontamente, com fidelidade, com exatidão o que Deus pede, sem tirar nem pôr nada. Dava a trombeta o sonido certo. Exatamente. Temos aqui então a sexta pergunta. Que detalhes encontramos numa visão que trata especialmente da sacudidura? E o que deve operar em nós o testemunho direto de Cristo? Então, em Apocalipse 3, 15 a 16, diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então aqui mostra como que Deus abomina a pessoa que não toma uma decisão, que fica na mornidão, fica ali em cima do muro com um pé em duas canoas, como diz o ditado, né? Então aqui fala que tem que ser frio ou quente, que o morno vomitar-te-ei. Então, o primeiro parágrafo dessa nota declara que perguntei a significação da sacudidura que ouvira e foi mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Essa é uma visão bastante conhecida nesse tema, um tanto misteriosa, porque já que nós não estamos falando de um texto que aponta tanto para algo atual no presente, mas algo futuro, profético, né? Mas nos mostra que, de fato, a rejeição por parte de alguns desse testemunho direto que Cristo quer dar à igreja de Laodiceia, que está numa condição difícil, como você leu aí na Bíblia, esses levantar-se-ão contra esse testemunho direto. E isso determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Nós não estamos falando de uma sacudidura no mundo, nas igrejas apostatadas, igrejas infiéis, mas entre o povo de Deus. Uma classe aceita o testemunho direto, coloca a vida em ordem, outra rejeita esse testemunho, né? É jogada para fora como palha, né? E aqui diz também que deve operar profundo arrependimento, então, o testemunho direto de Cristo, né? O que deve operar em nós o testemunho direto? Deve operar um profundo arrependimento. Todos os que recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Pelo conteúdo que nós vemos da mensagem para Laodiceia, das necessidades, ela tinha necessidade
aqueles de Laodiceia de se vestirem com a justiça de Cristo, terem o colírio, né, o discernimento trazido pelo Espírito Santo, podemos ver que o que é necessário para essa igreja é a justiça de Cristo implantada no coração na prática, e leva a essa obediência, a essa purificação. Vamos à sétima. O que mais é revelado na continuação da visão? O que acontece ao serem sacudidos? O que aconteceu com os lugares vagos? Então aqui o primeiro parágrafo diz assim: disse o anjo, olha, minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. Foram mostrados os que eu antes vira chorar e a orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por que haviam passado. Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória e esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Diminuíra o número dos que faziam parte desse grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados para trás, em trevas, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Anjos maus se lhes agrupavam ainda ao redor, mas sobre eles não tinham poder. Diz ainda que ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. E isto produzia efeito. Muitos tinham sido amarrados, algumas mulheres pelos maridos e crianças por seus pais. Os sinceros que tinham sido impedidos de ouvir a verdade, agora avidamente a ela aderiam. Fora-se todo o receio de seus parentes e somente a verdade lhes parecia sublime. Haviam estado com fome e sede da verdade. Esta lhes era mais querida e preciosa do que a vida. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Aqui é um texto que pode causar alguma dificuldade para as pessoas compreenderem, que ele vai e volta no tempo. Se nós formos notar, o primeiro parágrafo e o terceiro parágrafo, eles focalizam até mesmo para o depois da sacudidura, do momento mais grave. E o parágrafo do meio explica o que aconteceu quando eles foram fortemente sacudidos, que é o que abre o texto, né? Então, o que acontece, né, ao serem sacudidos? Nós vemos que ainda que há aqueles que de fato permanecem em fidelidade, diminuir o número dos que faziam parte desse grupo, né? E aí nós vemos também o que aconteceu com os lugares vagos, já é algo mais adiante na história. Fala que foram imediatamente preenchidos, né? Então nós sabemos que aqui é falado não só do momento da sacudidura final, mas mais adiante então ocorre aquele último chamado, daqueles que vêm na chamada 10ª hora, na última hora são salvos, né? E esses então preencherão os lugares deixados por aqueles que se alegraram com a verdade durante anos, mas em tempo de prova abandonaram.
aqui vemos que por que eles falaram com grande poder, né? Que como vem falando, e as pessoas também receberam, é que já estava no tempo da chuva serôdia, como é revelado no final do texto, né? Então é interessante esse vai e vem do texto e nós entendermos corretamente que ainda que há uma diminuição desse número, ao a igreja, as duas classes da Igreja de Deus serem separadas, ainda não é o fim da história, né? Tem ainda a salvação daqueles de fora. E aqui ainda nós vemos aquelas pessoas que por algum motivo não puderam seguir a Cristo, né, enquanto casadas, né, que falam que as mulheres, que o marido não era de acordo, então os filhos, que os pais não eram de acordo. Daqui para frente não haverá mais nenhum desses impedimentos para essas pessoas e elas vão poder seguir a Cristo a partir de agora, né? E entrar no lugar, preencher o lugar daqueles que foram jogados para fora na sacudidura. Vamos à oitava. Qual é o propósito de Deus para com os laodiceanos, povo do juízo? No processo de joelhamento, o que o fiel sacrificará? Temos aqui o texto de Apocalipse 3, 19 a 20. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Antes de entrar nas notas, eu queria já fazer um comentário dentro dessas perguntas, né? Porque as igrejas do adventismo, os grupos adventistas variados, todos eles procuram se afastar de serem caracterizados como Laodiceia. É muito cômodo tentar se enxergar como Filadélfia, aquela igreja anterior que inclusive não é relatado nenhum defeito. Fato é que aquilo se deu num período curto de tempo, né? Um período lá que foi justamente do clamor da meia-noite, em 1844, como bem sabemos. E Laodiceia é um período da igreja desde 1844, de 22 de outubro, o período em que inicia o quê? O juízo investigativo. Laodiceia significa justamente isso, povo do juízo, é um povo que vive em face desse juízo. Então, apesar dessa solenidade toda, e os textos demonstrarem que o problema de Laodiceia não é falta de conhecimento, mas de aplicar esse conhecimento de fato, então, diante desse quadro, nós vemos que há condição, sim, de Laodiceia, pelo menos parte da igreja, ser salva. Como o texto de Apocalipse foi dito, ele repreende e castiga a que classe? Aqueles que amam. Aqueles que amam. O seu povo, ele faz esse papel. E ele está pronto, ele está à porta. Aqueles que abrirem a porta para Cristo, esses serão salvos, mesmo estando o quê? Em Laodiceia. Laodiceia, que não é uma igreja, uma instituição, uma denominação em si, mas esse período da história que nós passamos, um período que não tem perseguição, né? Não há dificuldade de adquirir conhecimento sobre a verdade, mas há o que? Uma indiferença, há uma mornidão em relação às coisas espirituais, e é isso que a gente tem que avançar, e o clamor vem como uma solução para isso. O clamor, qual que é a proposta dele? Despertar. Uma vez reavivado, pode-se buscar uma reforma também. Uma vez desperto, se enxerga onde estão os problemas e parte para uma renovação também, né? Vamos para as notas, então, dessa pergunta. Diz aqui, a mensagem para os laodiceanos me parece mais clara. Eu vejo que Deus não fará sua obra de vomitar até que o caráter esteja desenvolvido e seu professo povo seja provado, testado e examinado.
Agora Deus está provando seu povo para ver se eles o obedecerão. Então tem um período de teste para os laodiceanos, para ver que caráter vão desenvolver. Se um caráter que vai fazer eles serem vomitados da boca de Deus ou não. Diz ainda: Deus está agora peneirando o seu povo, provando seus propósitos e motivos. Muitos não serão mais do que palha, nenhum trigo, nenhum valor neles. Nós vemos já por esse texto que Ellen White procura pôr na atualidade também a sacudidura. Deus já está provando o seu povo. Diz a continuação agora: é um fato que o Senhor purificará completamente o seu terreno e juntará o seu trigo dentro de seu depósito. Tudo que pode ser sacudido será sacudido. E diz que aquele que tem em sua mão o crivo de joeirar purificará seu templo de toda a impureza moral, limpará completamente sua eira. Todo verdadeiro filho de Deus será joeirado como trigo, e no processo de joeiramento tem de ser sacrificado todo acarinhado prazer que afaz de Deus a mente. Então aqui eu tinha comentado no começo do nosso estudo que nós veríamos se a peneira não é a igreja a verdade, o que é a igreja nessa parábola, nessa alegoria? É o próprio terreno, a eira, que se junta então à colheita. A colheita feita pelos instrumentos humanos colhe só bons? Não, colhe bons e maus, trigo e joio. Quem pode fazer essa separação é alguém humano? Não. Então a igreja, ela traz para si isso, mas Deus vai tomar na mão esse caso e diz que ele vai limpar o templo, vai limpar a sua eira completamente. Esse é o objetivo final de Deus. E tínhamos ainda a segunda parte, né? O que o fiel sacrificará nesse processo? Então aqui fala que todo acarinhado prazer que afasta a mente de Deus. Tudo isso deverá ser deixado nesse processo. Vamos então para a nona pergunta. Que classe de pessoas serão sacudidos fora? Em Lucas 11, 23 diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então aqui de novo nós vemos que ou uma coisa ou outra, né? Não existe meio termo, ou é comigo ou é contra mim, ou ajunta ou espalha. Sim. Todos os que desejarem abandonar a congregação terão oportunidade. Algo surgirá para provar a todos. O grande tempo do peneiramento está justamente diante de nós. Os ciumentos e os descobridores de faltas que praticam o mal serão sacudidos para fora. Eles odeiam a reprovação e menosprezam a correção. Então é justamente essa classe que será sacudidos fora, né? Aqueles que descobrem muitas faltas, né? Que estão sempre vendo os erros, buscando os erros. Aqueles que praticam o mal, os ciumentos, eles serão sacudidos fora. E aqueles que odeiam ser repreendidos, aqui também fala. Essa parte inicial também me impressiona muito nesse texto, que fala que todos que desejarem abandonar a congregação terão oportunidade. Ou seja, tem um desejo dentro de si, muitas vezes não é expresso, é algo íntimo, mas vai ocorrer circunstâncias, fatos, que vão dar o quê? A oportunidade para a pessoa tomar esse passo. Diz que algo surgirá para provar a todos. Então meditemos nisso, né? E pensemos se nós não estamos nutrindo desde já e esperando o momento adequado para sair, então, dentre o povo de Deus e não mais seguir a verdade como Deus pede. Como nós vimos, o objetivo de estar em Cristo é para auxiliar, então, o Evangelho a ser levado a todo mundo. Possamos ter esse interesse, de fato, de levar o Evangelho eterno
assim como está lá em Apocalipse 14, a última mensagem de advertência a esse mundo deve ser dada. A última pergunta nos diz assim: que certeza nos é dada em relação a esse processo atual e futuro que Deus dirige? Então, em Amós 9:9, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão do crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, esta já podemos responder que nos é a certeza que nos é dada, que mesmo que nós passamos pela sacudidura, não fiquemos preocupados de sermos um trigo bom, né, verdadeiro, um grão bom, e ser jogado para fora. Isso não acontecerá. Deus nos dá a certeza e a promessa de que não cai na terra um só grão. Vamos ver o que nos diz aqui o texto da Review and Herald. O povo de Deus será testado e provado. O presente é um tempo de limpeza e purificação, um tempo de guerra e provação. A casa de Israel está sendo peneirada do mesmo modo como o trigo é peneirado numa peneira. A palha deve ser removida e isso requererá um trabalho preciso para separar a palha dos grãos de cereal. Os olhos discernidores de Deus detectarão as menores partículas de palha, e mesmo assim, ele não deixará cair no chão o menor grão de cereal. Então, eu gostaria de destacar nessa nota, né, que, como falamos ao princípio, é um processo que desde já vem ocorrendo, a intensidade aumenta, de repente diminui, parece que não vai haver mais nenhuma sacudidura, de repente volta a sacudida. Então essas sacudiduras parciais, né, localizadas, às vezes não é de maneira geral, mas numa determinada localidade, num determinado país, existem dificuldades que surgem. E no entanto, aqui nós vemos que esse processo ele avança, desde já, mas ele avança em relação ao tempo até chegarmos naquela grande crise final que a lei de Deus, sábado versus domingo, estará em pauta. Nós sabemos que esse será o momento áureo, um momento que o grande conflito se intensificará para concluir também. E aqui nós encontramos essa preciosa promessa, como foi lida, e devemos acreditar na habilidade, na destreza do nosso Deus em realizar esse trabalho. Sim. Então, em toda a lição, essa lição que estudamos vem tratando de duas classes, né? Toda a igreja, então, passa pelo peneiramento, mas vão haver duas classes, aquela que vai ficar na peneira e aqueles que vão estar fora. Então, que nós sempre estejamos fazendo uma autoanálise sobre qual classe que nós estamos sendo, que tipo de cristãos nós estamos sendo, e que a graça de Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.